Olá! Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a hipnose e eu estou com o psicólogo Bruno Farias. Bruno, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que é bem interessante, que desperta muita atenção das pessoas, né? Bom, então para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, o que é a hipnose? Olá, Giovana, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. A hipnose ela é um recurso terapêutico utilizado para fins médicos e utilizados para fins psíquicos. É uma ferramenta em que você vai trabalhar técnicas de introspecção. Então, a ideia é conseguir fazer com que o paciente ele consiga trabalhar alguns recursos que ele já possui. Você vai tirar esses recursos ou treiná-lo em relação a esses recursos para que ele coloque em prática na sua vida e consiga viver de uma forma mais equilibrada, mais saudável e assim por diante. Qualquer pessoa pode se submeter à hipnose? Ou existem casos onde é melhor não submeter uma pessoa à hipnose? Giovana, então, essa pergunta é muito importante porque recentemente um novo fenômeno está sendo estudado, ele se chama psicose pós-hipnótica. Então, está havendo uma orientação de que não é qualquer quadro que pode ser tratado com a hipnose. Por exemplo, algumas pessoas elas já estão com o seu funcionamento neurológico alterado por uma psicopatologia ou até mesmo por alguns graus de depressão. E a hipnose vai alterar ainda mais. Então, é adequado você tratar esse paciente com técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, que vão fazer ótimos efeitos, trarão para eles ótimos resultados, mas a resposta diretamente é não. Não é qualquer pessoa que pode passar pela hipnose. Okay? E só complementando, existem tratamentos em que a primeira fase é interessante você não tratar com a técnica. E aí depois de aplicação de alguns instrumentos diagnósticos, depois de conhecer o quadro do paciente, quando nós temos a certeza que vai ser seguro para ele, aí sim nós podemos propor a técnica. Certo, e essa técnica, às vezes a gente vê em alguns filmes, o balançar de um pêndulo, isso existe mesmo, isso é ficção, ou existe novas formas de hipnose? Como é que está hoje em dia isso? A hipnose é milenar, então desde quando ela nasceu, o primeiro registro é datado eu acredito que há 3.000 anos atrás, um pergaminho foi encontrado na cidade de Tebas, que falavam que havia os templos do sono e as técnicas aplicadas no templo do sono são exatamente as mesmas técnicas aplicadas pela hipnose clássica. Então, a hipnose clássica, que ela esteve em alta até o final do século XIX, ela é uma técnica que exige um pouco de impacto. Então, é o pêndulo, vai olhando, seus olhos vão ficando cansados, tal. Aí impacta o paciente, aí você vai colocando no estado alterado de consciência. Mas lá para a década de 50, aproximadamente, um grande hipnólogo, que foi um psiquiatra norte-americano, Milton Erickson, ele percebeu que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o que o hipnólogo fazia era ajudar a pessoa a acessar os seus recursos. Então, ele desenvolveu uma série de técnicas conversacionais, de relaxamento, técnicas mais tranquilas. Então, hoje no consultório, dificilmente você usa o pêndulo, fixação do olhar e outras. As técnicas são muito mais humanizadas. As técnicas seriam mais verbais hoje? Sim, elas são verbais e corporais. O que significa corporal? O transe hipnótico ele é simplesmente uma atenção focada e relaxamento. Então, se a pessoa presta atenção no que está sendo sugerido e relaxando, ela acaba entrando nesse estado alterado de consciência. E para você colocar a pessoa nesse estado, você pode estar utilizando algumas técnicas que são conversacionais. Então, por exemplo, relaxe na poltrona, vai respirando. E quando eu indico uma respiração mais específica, eu estou trabalhando o corpo.
Depois eu começo a sugerir o relaxamento de certas regiões do corpo. Então é conversacional e corporal. Em alguns minutos a pessoa já está no estado. Certo. E no caso serve para tratar ansiedade, fobias, o que mais que teria indicação? Bom, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa, ela está tratando uma situação e ela fala que ela sabe, intelectualmente, ela sabe o que ela deve fazer, ela sabe como deve se portar, mas ela está tendo dificuldade para colocar aquilo em prática. Então, para você realizar um ensaio mental, mas é um ensaio muito poderoso, é um ensaio com muita qualidade, para que ela se condicione melhor quando chegar à situação e colocar aquilo em prática, você pode usar o recurso da hipnose. E, dando um exemplo mais claro, faz de conta que a minha timidez, ela é uma timidez que me deixa incapacitado para estar aqui conversando com você, na frente da câmera. Então, se o meu psicólogo usasse hipnose comigo e ele vai tratando essa minha habilidade de conseguir transformar aquela super timidez num frio na barriga, que eu vou conseguir levar numa boa, tal. Eu trato isso no consultório, então quando chega aqui, eu vou experimentar uma sensação melhor. Eu até posso estar um pouquinho incomodado que eu continuo tímido, mas não é aquela timidez tão incapacitante que era antes do meu tratamento. Você deu um exemplo interessante da timidez, né? Eu acho que muitos adolescentes, né, têm esse problema hoje da timidez, né? De falar em público, apresentar o trabalho na escola, né? Então, isso poderia também servir como uma forma de desbloqueio? Pode sim. E é interessante notar que acontece muito com adultos também, Giovana. Por exemplo, o adulto ele tem no trabalho uma ideia. E ele quer apresentar essa ideia para o seu superior, para o chefe. Só que ele começa a praticar processos cognitivos inadequados. Por exemplo, ele pensa que ele vai conversar com o chefe e, na sequência, ele tem vários pensamentos que é o chefe brigando, desprestigiando a ideia dele, ele sendo mandado embora. Então, os próprios pensamentos causam muito medo. Okay? Só que essa pessoa ela nunca consegue avançar no trabalho, ela nunca consegue colaborar, porque esses pensamentos não a permitem. Então, quando ela percebe que o que ela está fazendo a condiciona para ter aquele estado, é muito interessante você incentivá-la a confiar mais em si, a realmente levar a sua ideia, ela é boa, ela é útil. E quando a pessoa fala, eu entendo, eu quero fazer isso, mas ainda está muito difícil, a hipnose pode ajudar a facilitar esse comportamento mais adequado. Certo. Bom, outra coisa que falam, né, sobre a hipnose, né, você deve ter uma vivência bem maior sobre isso, é que algumas pessoas falam assim, mas eu não quero me hipnotizar, não quero me deixar hipnotizar porque eu não quero falar determinadas coisas. Sim. A pessoa perde totalmente a consciência do que está falando no transe hipnótico, é assim que a gente chama, né? Sim. Aí a pessoa perde totalmente a consciência do que está acontecendo. Como que funciona isso? Ou é um mito que... Não, Giovanni, isso é um mito. A instituição que mais estudou a hipnose até hoje é a Faculdade de Stanford. Então, o que eles dizem? Eles dizem que a hipnose é uma situação natural do seu cotidiano. Estar hipnotizado é estar absorto. Você está prestando atenção no que está sendo dito para você e relaxando. E é exatamente o que fazemos quando estamos dirigindo numa estrada. Você não está muito ligado, não está prestando tanta atenção. Ou de repente você pega o carro para vir para o trabalho e quando você desperta você já chegou. Mas você não estava prestando atenção no caminho. Então isso é um estado alterado de consciência. Estar absorto no consultório não faz a pessoa perder o seu juízo, a pessoa não vai fazer nada que ela não deseja. Então, ela está absorta. Se de repente é falado para ela, vou te dar um comando para que você me fale ou para que você faça alguma coisa que fira o seu senso ético, que fira a sua vontade, a pessoa abre os olhos e fala, você está louco? Isso eu não vou fazer.
Em nenhum momento ela perde a consciência. Certo. Então, assim, a pessoa tem o seu juízo, né? Ela não está totalmente alheia ao que está acontecendo. Exato, o juízo está preservado. É porque às vezes acontecem algumas coisas fantasiosas, né? Sim. A gente vê, às vezes, alguns programas. Claro, a gente sempre sabe que tem algo de fantasia até para chamar um pouco mais a atenção e acaba até prejudicando um pouco a imagem da hipnose, né? Algumas coisas muito fantasiosas. Bom, existe alguma idade para a hipnose mínima, idade máxima, algum limite de idade? Então, segundo os pesquisadores de Stanford, eles não recomendam a hipnose para crianças muito novas, só que varia de quadro para quadro. Por exemplo, você trabalhar a imaginação ativa no consultório, você pode trabalhar com uma criança. E criança imagina com muita qualidade, eles mergulham na imaginação. Então, não é que seja proibido, não é isso. Mas é interessante você saber exatamente o que você está fazendo. Por exemplo, uma criança ela vai para um psicólogo especialista em tratamento infantil, que também usa hipnose, você pode ficar tranquila. Pegar uma criança e levar para um hipnoterapeuta não é recomendável. Posso falar só um pouco sobre o que você disse em relação às fantasias? Pode sim, Bruno. A gente vai fazer uma leve pausa agora, uma breve pausa para o nosso intervalo e a gente já vai pegar então esse assunto das fantasias, dos mitos, para o nosso próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site que é www.amesantos.net.br ou também em nossa página do Facebook que é Ame-Santos. Lá você saberá não só sobre os cursos que fazemos aqui em nossa região, mas também sobre as palestras que os membros da AME realizam em toda a Baixada Santista. No programa de hoje estou falando sobre hipnose com o psicólogo Bruno Farias. Bom, Bruno, no bloco anterior você comentou um pouquinho sobre a questão das fantasias, né? Sim. Então, o que você pode falar para a gente sobre as fantasias? O que há de verdade, o que há de fantasioso nesse assunto? Ok. A famosa hipnose de palco, ela acontece porque a plateia já está com uma certa expectativa. Há um clima esotérico ali. Então, quando a pessoa é convidada para o palco para passar pela hipnose, ela já está com a sua consciência alterada. Ela está sendo observada por muitas pessoas. Há alguém com um forte poder pessoal, que é o hipnotista, na frente dela e tudo mais. Então, para colocá-la no estado alterado de consciência, no transe, é muito rápido. Por exemplo, aquele velho truque da pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. Por que isso acontece e é legítimo? Quem já comeu uma maçã na vida possui um registro de memória de como que é a textura, o gosto e tudo mais. Então, durante a hipnose, é aquela memória que será eliciada, ou seja, ela virá para a realidade. Então, o cérebro ele vai processar o sabor e a textura da maçã, independente do que a pessoa está colocando na boca. É o cérebro quem manda. Okay? Então, enquanto ele está no estado alterado, ele acredita que aquilo é maçã, ele vai sentir o sabor, aquele efeito da cebola que faz a pessoa chorar estará inutilizado naquele momento, mas ela sai do estado alterado, ela percebe a cebola, ela sente o gosto negativo. E esse tipo de técnica, ela é muito bem-vinda nas questões anestésicas. Por exemplo, existe um médico escocês chamado James Isdale, que na Primeira Grande Guerra, para tratar alguns soldados indianos, ele não tinha recursos, ele não tinha medicamentos, então ele conseguia realizar cirurgias anestesiando esse pessoal apenas com hipnose. E a técnica que ele utilizava lá é a mesma que é utilizada no palco. Aquele paciente, ele tem a memória do que é estar sem dor, do que é estar bem. Isdale eliciava esse estado
amputava a pessoa, fazia todo o tratamento e durante o estado de hipnose ele não sentia dor. Uau! Sim. Bom, é interessante mesmo, né? Uhum. Existe alguns cuidados que as pessoas devem tomar, no caso, eu quero me submeter a uma hipnose. Existem cuidados que as pessoas devem tomar? Quais são os cuidados? Giovana, tem um cuidado que ele é extremamente polêmico, eu preciso falar dele, que é assim, por algum motivo, na última década, a hipnose se tornou muito popular. Uhum. E hoje nós temos formação em hipnose online. Uhum. Eu acho que a mais absurda é uma formação via WhatsApp que apareceu. Então você paga, te colocam no grupo, nesse grupo você assiste vídeos, lê texto e ouve áudio, só que o curso ele é dividido assim. Na primeira hora e meia você aprende hipnose clássica. Na segunda hora e meia, você aprende hipnose de Milton Erickson. Na terceira hora e meia, você aprende sobre psicossomática. E chega pelo correio de 6 a 7 diplomas. Fulano de tal, especialista em hipnose clássica, especialista em hipnose para psicossomática. Então você entra num consultório de uma pessoa assim, vê tanto diploma na parede, todos escritos em inglês, tal. Você acredita que você está diante de um grande profissional. Então, o cuidado que nós temos que ter é conhecer a formação do profissional, conhecer o seu passado, conhecer o seu manejo técnico, onde ele estudou, exigir comprovação de suas documentações, os seus diplomas. E eu tenho uma opinião que ela não é dividida por todo mundo, mas, na minha opinião, eu acredito que a hipnose no consultório ela deva ser utilizada exclusivamente por médicos e psicólogos. Uhum. Existem pessoas sem essa formação que aplicam bem a hipnose? Existem, mas são pessoas éticas a ponto de só aceitarem o paciente se um médico psiquiatra ou um psicólogo clínico estiverem acompanhando o caso, estiverem juntos. Então ela faz um trabalho complementar. Aquele hipnoterapeuta que não tem essa formação e abriu seu consultório, por conta dos resultados e por conta do sofrimento que muitas pessoas estão relatando, é aconselhável que você não procure. Uhum. Então, saber sempre a formação, né? Sim. Até porque, como você comentou no início do programa, né? É uma técnica, né? A hipnose é uma técnica. Então, o conteúdo e como vai ser trabalhado o conteúdo... As queixas, as dores da alma, ninguém melhor que o médico e o psicólogo para poder trabalhar, fazer a terapia de fato, correto? Exato. Até porque, atualmente, nós temos propagandas muito sensacionalistas. Desbloqueie suas crenças limitantes com a hipnose, reprograme seu inconsciente com a hipnose. E isso não está publicado em lugar nenhum. A ciência séria nunca falou sobre isso. Pelo contrário. Quando você estuda os teóricos que estudaram seriamente sobre a técnica, todos são unânimes. Eles dizem, a hipnose não é uma terapia, é um recurso terapêutico a ser utilizado no consultório. Então, realizar uma terapia só com hipnose talvez não seja uma boa escolha. Tem uma variação também, né? Sim. Hipnose é algo que a gente já aprende na faculdade, é fora da faculdade? Como que funciona como que você seguiu essa linha? Eu entrei na faculdade de psicologia pelo meu interesse em hipnose. Eu já tinha formação em hipnose, fiz vários cursos, fui para várias instituições, mas eu tive o privilégio de ter 3 professores que me encaminharam muito bem. É o professor Catulo César, que eu tenho no coração, professora Luana e a professora Yara Chalela, que é inesquecível. Eles me encaminharam com textos, com ideias, com ensinamentos. Então, o meu aprendizado de hipnose clínica veio da minha graduação em psicologia. Mas existem boas instituições que oferecem pós-graduações, instituições que oferecem cursos mais específicos, que vale a pena uma pessoa interessada estar procurando. Tem algum outro caso, sem citar nomes, lógico, que você possa contar, né, até para a gente poder elucidar um pouquinho, né, para o público de casa, um caso onde você usou a hipnose e foi bem sucedido? Sim.
protegendo, né, a identidade das pessoas, dois irmãos. Esses irmãos eles tiveram problemas, mas problemas que todos os irmãos têm. E o irmão mais velho, ele foi um anjo na vida do irmão mais novo. O irmão mais novo ele teve vários problemas, a vida dele encaminhou para uma direção bem ruim. E o irmão mais velho, ele pegou esse irmão mais novo no colo e falou, olha, eu vou cuidar de você. E fez por ele o que dificilmente uma pessoa faz pela outra, né? O formou, ajudou ele a montar a primeira empresa. E esse irmão mais novo, ele ficou muito bem de vida, não só na questão financeira, mas várias questões. Questão do seu prestígio, questão familiar e tal. E quando ele me procurou, ele falava, Bruno, eu tenho tanta coisa boa pelo meu irmão mais velho, mas aquele cascudo que ele me deu quando criança, aquela vez que ele não repartiu uma paçoca comigo, isso ainda me incomoda tanto, que quando eu estou com ele, eu sinto uma coisa meio ruim, eu quero ficar longe e eu quero me livrar disso. Então a hipnose, ela foi uma das técnicas que eu utilizei. Ele entrava em estado alterado de consciência, o transe, e nós puxávamos alguns recursos e ensaiávamos esse recurso aparecendo na relação com o irmão, e ele ia me relatando, poxa, esse final de semana foi bem melhor, esse foi melhor ainda, até que uma hora, e aquele incômodo? Qual incômodo? Aquele pelo qual você me procurou? Nossa, Bruno, nem lembrava. Uhum. Interessante, né? Uma situação também, a gente sabe que algumas técnicas, né, utilizadas em terapias não podem ser utilizadas para algumas pessoas. Sim. Por exemplo, mulheres grávidas, né? A hipnose é um desses casos? É um desses casos. Dependendo se o paciente ele está fazendo uso de alguma medicação. Então, olha, eu uso esse remédio, então não seria interessante nós colocarmos você num transe. Ou então, depende muito do quadro. Aconteceu uma situação muito ruim, não aconteceu na cidade, e é um caso muito antigo, até um caso clássico. Uma mulher, ela procurou um hipnoterapeuta e ela estava desenvolvendo a espiritualidade dela. Ela havia encontrado uma religião, ela estava muito bem, mas ela disse ao hipnoterapeuta que ela não conseguia perdoar um certo tio. Esse tio, ele foi mal, ele abusou dela, da irmã. E o hipnoterapeuta, na primeira sessão, colocou essa mulher num transe e a levou a vivenciar uma fantasia onde havia uma ilha, onde todas as pessoas desencarnadas estavam nessa ilha. Falou, então agora você está lá, o seu tio aparece, essa mulher entrou em surto no consultório. Ela ficou muito mal, porque foi um homem que a machucou muito, fez muito mal para ela. Então esse descuidado fez com que essa mulher saísse desse consultório em pânico, como se ela realmente tivesse encontrado aquele homem que tanto a machucou, e ela precisou correr para o hospital psiquiátrico. Poxa. Então, dependendo do quadro, você deve tratar com certas técnicas, com certas orientações, mas a hipnose talvez entre num outro momento ou talvez nem entre. Você citou uma situação interessante, né, sobre a questão do desenvolver a espiritualidade, sim, do contato com um possível contato com parentes desencarnados. Alguém, sim, já procurou você com esse foco? Eu já fui procurado, mas eu preciso falar para a pessoa que esse é um atendimento que eu não faço. Por quê? Porque eu sou vinculado ao Conselho de Psicologia e o Conselho é bastante rígido. Nós permitimos esse trabalho, permitimos essas técnicas. Esse caso que eu contei já me aconteceu há bastante tempo. Uma pessoa, Bruno, eu gostaria de, através da hipnose, ter contato com um ente querido que eu gosto muito, que já desencarnou. Eu respeito a sua vontade, mas esse é um trabalho que eu não posso fazer. Como psicólogo, o meu foco é tratar alguns quadros, é desenvolver a pessoa, mas o que eu posso fazer é incentivá-la, por exemplo, se ela me conta, Bruno, eu comecei a frequentar um centro, poxa, eu perdi o preconceito que eu tinha por essa religião, eu estou gostando. Olha, se está te fazendo bem, vai. Se está te fazendo bem, deixa seu coração mergulhar nisso.
É porque às vezes as pessoas elas ficam com algumas lacunas, né, no ponto de vista espiritual e acabam procurando um psicólogo ou um psiquiatra para tentar procurar as respostas para algo que está no invisível, né? Sim. E realmente delicado, né? Delicado. Como fazer, como não baixar as expectativas, né? Porque às vezes a pessoa é um grande desejo, né? Então você sempre direciona então para um aconselhamento religioso, no caso. Ah, sim. Nós temos a sorte de viver numa cidade em que existem muitos pontos de excelente qualidade que essa pessoa pode buscar. Existem casas espíritas maravilhosas, existem pessoas muito acolhedoras, que para essa expectativa, ela será muito melhor atendida nesses locais do que no meu consultório. Com certeza. Então, eu a oriento. Então, hipnose, para esse fim, realmente não é utilizado. Não, por vários motivos, Giovana. Um dos motivos é a questão da memória. Se a hipnose ela for utilizada sem o devido cuidado, ela pode criar na pessoa o que é chamado de memórias falsas. Ela sai do transe acreditando que aquilo faz parte de um episódio de vida, mas na verdade ela acabou de criar. Então é necessário ter cuidado, saber exatamente o que você está fazendo, e a recomendação da psicologia clínica para as questões espirituais, a hipnose é melhor que ela não seja utilizada. Certo. Bom, Bruno, a gente tem um minutinho para o final do nosso programa, então eu gostaria que você desse um recado, né, uma dica para o pessoal de casa a respeito da hipnose. Procurar quando e por quê? Ok. Pessoal, eu recomendo que não haja mais nenhum tipo de preconceito em relação à terapia, em relação ao tratamento clínico. A psicologia clínica, ela não é um trabalho voltado para um doente mental. É um trabalho voltado para uma pessoa que gosta de si mesma, que quer investir em si e quer ter mais recursos para viver a melhor vida possível, a vida mais feliz possível. E se o seu psicólogo não usa hipnose, não tem problema, ok? Você pode fazer um excelente tratamento sem essa técnica. Agora, se você quer passar pelo atendimento, se você quer ter essa experiência, procurando uma pessoa com uma excelente formação, você só tem a ganhar. Eu recomendo. Bom, Bruno, eu que agradeço muitíssimo a tua presença aqui no Espiritualidade em Debate. Eu que agradeço. Né, que realmente é um tema que desperta dúvidas, né? Porque a gente acaba vendo, como você falou, né, promessas milagrosas, mas assim, o que é de verdade, o que é de mentira nisso? Então, foi muito interessante comentar sobre, falar um pouco mais sobre a utilidade dessa técnica, né, com você. E você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!